A grandeza imortal de Ovídio, confirmada na ressonância de sua poética ao longo de séculos, nas artes literárias e pictóricas, é fato consumado e ponto pacífico. Excuso-me aqui de mencionar sua presença, mais clara ou menos explícita, em obras literárias desde o medievo e em pinturas e alegorias desde o Renascimento em seus primórdios. Neste breve ensaio, extraído de um estudo mais longo ainda inédito, detemo-nos em observar e indagar a sua reverberação na poética de Camões. Desde Faria e Souza, estudiosos de Camões têm mencionado e demonstrado a ressonância de Ovídio em sua poesia, seja nas rimas líricas, seja nos Lusíadas. O polígrafo, que foi seu primeiro e mais completo comentarista, a cada passo de seus minuciosos comentários, refere e cita trechos do poeta de Sulmona. Estudiosos mais recentes insistiram no tópico. Américo da Costa Ramalho afirma que Camões sabia de cor o poema Metamorfoses. E Hernani Cidade, no seu Luís de Camões o Lírico, citando Ovídio, ao lado de Virgílio e Horácio, como uma das influências clássicas preferenciais de Camões, afirma que são, na verdade, as metamorfoses do poeta latino a fonte principal da minuciosa informação mitológica de Camões, acrescentando que ele as leu atentamente ao ponto de não lhes fixar apenas a essência vigorosa das narrativas, mas também de reproduzir textualmente algumas imagens. Citados apenas a título de exemplo esses três camonianos, é inconteste que se consolidou na tradição crítica o vínculo do poeta latino com o lusitano, separados por séculos no tempo histórico, mas aproximados no espaço poético. É verdade, porém, que, de modo geral, se tem considerado a influência de Ovídio nos Lusíadas secundária, se comparada à de Virgílio. Cidade, por exemplo, no seu Luís de Camões, o Épico, dedica um capítulo inteiro ao poeta da Eneida e nenhum capítulo ao poeta dos Fastos, mesmo não se tendo descuidado de observar o conteúdo mítico dos Lusíadas. No entanto, a mais acurada observação, iluminando os tópicos convergentes de Camões e Ovídio, tanto nas composições líricas e bucólicas, quanto nas épicas e elegíacas, ademais de evidenciar ser indevida a primazia dada ao autor da Eneida sobre o autor dos Fastos, revela um tópico ainda não bem explorado, se não de todo desconsiderado pela tradição crítica. O tópico em que se indagam o caráter e o sentido da profunda ressonância ovidiana em Camões. Pois cabe inquirir se seria por mero procedimento retórico que os temas e imagens de Ovídio teriam reverberado em Camões, ou se haveria motivo de caráter mais profundo na convergência dos dois poetas. E tal indagação, assim entendo, é de importância maior, porque, remetendo à ressonância intertextual do poeta latino no poeta lusitano, e evidenciando a consonância dos seus respectivos contextos, toca, em última instância, um ponto fulcral do poético. Tal desprestígio, contudo, dado ao Ovídio em proveito de Virgílio, não é fortuito, mas sim implicativo. E não se restringe ao épico de Camões, mas remonta a um longo percurso da tradição poética e da crítica literária. Como se não bastasse ter sido poeta dos Fastos, punido com banimento perpétuo da pátria, enquanto o poeta da Eneida era canonizado como expressão máxima da poesia no reinado de Otávio Augusto, Dante, o divino Dante, na sua comédia, embora encontre um sulmonense dignificado no limbo do canto quarto do inferno, ao lado de Homero, Horácio e Lucano, ali adentra pela mão do distinguido Mantuano, que elegeu por guia, e a quem tece derramados louvores no trecho célebre do canto primo do inferno. O degli altri poeti onore lume,
Vaiami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui il tolsi. Lo bello stilo che m'ha fatto onore. Que escolhesse por guia o predileto de Otávio, passe, mas que devesse a ele exclusivamente estilo e honra, nada mais falso e injusto. Pelo menos para quem notou as metamorfoses ovidianas ao percorrer os tercetos abissais do inferno, e por isso concorda com Ezra Pound, quando denuncia que Virgílio era a literatura oficial da Idade Média, mas todos continuavam lendo Ovídio. E afirma que Dante dirige os seus agradecimentos a Virgílio, mas que o efeito direto e indireto de Ovídio na obra de Dante é talvez mais efetivo que o de Virgílio. E procedimento similar adotou a crítica de Camões em relação às fontes dos Lusíadas, coroando de louros o autor das Geórgicas e relegando à sombra o poeta de Amores. Qual seria, porém, a razão de tal estranha ocultação e subreptícia injustiça? A que se deveu e a que implicação conduz tal desprestígio? Esse é o tópico que nos interessa abordar neste breve ensaio, extraído de estudo mais longo. De modo sucinto, examinaremos a questão, começando por demonstrar a efetiva ressonância de Ovídio em Camões mediante a observação comparativa de alguns dos seus respectivos textos, exemplificando a ressonância e consonância intertextual, depois remetendo-as às similaridades dos dois contextos, e daí extraindo conclusões concernentes ao sentido e implicação de tais incidências textuais, contextuais e intertextuais. Escusado citarem-se aqui as numerosas incidências míticas que nos Lusíadas denunciam a leitura de Ovídio por Camões, sobretudo a leitura do poema Metamorfoses. Já se tem suficientemente notado a presença, seja explícita ou indireta e mais disfarçada, de mitos como os de Narciso, Acteon, Orfeu, Faetonte, Medusa e tantos outros. Bem como se tem observado que Camões, não se limitando a inserir mitos e personagens míticos cantados por Ovídio em seu máximo poema, cria ele próprio novos mitos, os quais, no entanto, se originam dos arquétipos que sustentam os mitos em Metamorfoses. Exporem-se os curiosos aspectos em que tais incidências se tecem, implicaria, contudo, estender um ensaio breve a uma extensão que, além de impraticável, seria desnecessária para o que aqui se pretende demonstrar. Bastante e mais recomendável será, portanto, que citemos, por exemplo, um episódio dos Lusíadas no qual ressoa todo um trecho de Metamorfoses, numa intertextualidade que passou despercebida e cuja análise empreendi em minha tese de doutoramento, defendida em 2001. O episódio em causa, que se bem observado aponta as implicações mais profundas da convergência dos poetas em pauta, nos remete a uma intertextualidade na qual se ligam duas extremidades de um fio poético, do hino dionisíaco de Homero aos Lusíadas, e em cujo centro está a Metamorfose de Ovídio. Um episódio que, não por acaso, tem no centro o deus Dionisos, atualizado como Baco pelo poeta de Roma e o poeta Lusíada. Trata-se de uma passagem de Metamorfoses, onde se narra o episódio do rapto de Dionisos por piratas, advertidamente retomado do grego e acrescentado pelo latino. A narrativa homérica faz-se em terceira pessoa, com narrador heterodiegético. A ovidiana em primeira pessoa, passada a voz narradora ao piloto da nau em que sucede o rapto. Este piloto, de nome Acoetes, é aprisionado por Penteu, o adversário de Dionisos e perseguidor de seus sequazes, que o vai executar por ser devoto do culto. Antes, porém, da execução, trava-se um diálogo entre Penteu e Acoetes, no qual este declara, uma vez indagado, quem é você? Quando Penteu pergunta, quem é você? Identifique-se. Ele se identifica da seguinte maneira:
Meu pai não me deixou nem campos que robustos couros pudessem cultivar, nem rebanhos portadores de lã, nem uma cabeça de gado. Pobre, ele ocupava-se em tirar da água, com um junco, peixes vivos. Seu ofício era toda a sua fortuna, e ao morrer ele não me deixou mais que água. É isto que posso chamar de meu patrimônio. Sobressai neste texto ovidiano que Camões seguramente leu um confronto que opõe à autoridade constituída um indivíduo livre. Na ascendência familiar do piloto aprisionado, nota-se, como marca da dissidência dionisíaca, de defesa da liberdade ante o poder restritivo, sua destinação à vida livre e à aventura, de que é parte o episódio que passa a narrar, no qual testemunha a epifania de um Deus insubmisso. Dioniso desaparecera numa praia, travestido na figura de um belo, frágil e indefeso adolescente. Os marujos, contra a vontade do piloto, que nele reconheceram a aura divina, tinham-no aprisionado com a intenção de vendê-lo como escravo num porto asiático. Dissimulando, tinham pedido ao Deus que lhes dissesse aonde desejava ir, para que o levassem ao destino desejado. Baco lhes respondera que o levassem à ilha de Naxos. Recusando-se a Coetes a trair o deus, houveram um motim e novo piloto assumira o leme do barco, desviando-o para a Ásia. Então Dioniso, descartando o disfarce e provando ser sua fragilidade enganosa, revelara a verdadeira e poderosa identidade, fazendo Eras crescerem desenfreadamente pela nau, cujo mastro e remos transformaram em serpentes gigantescas, enquanto animais selvagens atacavam os marujos que saltavam no mar, transformados em golfinhos. Este episódio, que no meu entender irá inspirar o L'Albatros de Baudelaire, inspira antes o episódio do falso piloto nos Lusíadas. Trazendo do livro 3, versos 511 a 733 de Metamorfoses, Camões, seguindo a tradição iniciada por Homero e glosada por Ovídio, também glosou o tema no trecho do canto 2, que vai da instância 22 a 32, transformando o salto da marujada para o mar em idêntica fuga precipitada, mas de mouros que enganavam os nautas. E há nesse trecho uma peculiaridade curiosa, pois, embora o vilão aqui seja Baco, servindo-se de marinheiros mouros traiçoeiros, sucede, porém, que, numa leitura intertextual do episódio, se os mouros aqui são os marujos traiçoeiros, a gente de Luso, os Lusíadas, cuja perdição aqueles pretendem, ocupa, em lógica simetria, o lugar de Dioniso, Baco, vivendo a experiência similar à do Deus de quem descendem. Eu aqui no ensaio tenho o texto todo citado, mas por atenção ao tempo que nos é dado, eu não quero extrapolar o tempo, por isso salto sobre o texto, que é um texto muito longo, tanto seria longo o de Ovídio, quanto o ainda mais longo de Camões. Faria Souza, no comentário a esse trecho dos Lusíadas, cita fartamente por fonte Virgílio e Dante. E em menores incidências, outros, como Hesíodo. Quanto ao vídeo, é citado apenas uma vez em 3 versos, porém não de Metamorfoses, mas sim da Arte de Amar. E sem nenhuma ligação com os episódios do rapto de Baco em Metamorfoses e da armadilha de Mombasa nos Lusíadas. E, no entanto, a intertextualidade desses 2 episódios é de importância significativa para a compreensão do sentido mais profundo da ligação poética entre Camões e Ovídio. Em ambos os episódios, temos personagens lançados à aventura da travessia marítima e envolvidos em ciladas traiçoeiras, o que se chama engano fabricado nos Lusíadas, termo cuja ambiguidade observei em minha análise do poema. No primeiro, o deus da era é declaradamente reverenciado. No segundo, é indiretamente decantado. Aqui, não apenas se comprova que Camões, além de ler Metamorfoses, glosou um dos seus trechos, mas também se identifica a presença de Baco enquanto personagem mítico central na narrativa,
ainda que nos Lusíadas ele compareça como sujeito oculto mandante da trama traiçoeira, e em Metamorfoses seja objeto da cilada. Além disso, também se nota a incidência do mito enquanto agente semântico, veiculador de um sentido subjacente à narrativa. E esse é um ponto principal na análise desse intertexto, pois, tanto em Metamorfoses como nos Lusíadas, Baco, entre outras diversas figuras míticas, exerce função metafórica, veiculadora de carga semântica portadora de específico sentido. E aqui reside um dos pontos essenciais na identificação da afinidade profunda que subjaz à ligação de Camões com Ovídio. Pois cabe inquirir se seria por mero procedimento retórico que os temas e imagens de Ovídio teriam reverberado em Camões, ou se haveria motivo de caráter mais profundo na convergência dos dois poetas. E tal indagação, assim entendo, é de importância maior, porque, indagando o caráter e o sentido da ressonância ovidiana em Camões, remetendo à ressonância intertextual do poeta latino no poeta lusitano, e evidenciando a consonância dos seus respectivos contextos, toca, em última instância, um ponto fulcral do poético. Ademais do emprego da metáfora mítica como instrumento semântico, outro ponto também fundamental à identificação da afinidade entre os dois poetas sobressai no fato de que Camões, glosando um episódio mítico narrativo oriundo de um hino homérico dedicado ao Liber Pater dos latinos, o deus da natureza, efígie simbólica da vida livre, campestre, avessa aos deveres traiçoeiros da corte e aos pesares das façanhas bélicas, tivesse extraído tal texto não ao de Homero, mas ao de um poeta que, confessadamente devoto do Deus perseguido, foi, como o Deus, exilado, tendo sido o autor dos Lusíadas exilado como ambos. Incidência que remete o texto e o intertexto à observação dos contextos de ambos os poetas aqui em pauta. Passaremos brevemente sobre tais contextos, antes deixando claros os seguintes pontos, extraídos da comparação dos dois episódios supracitados e conclusivos de sua observação. Primeiro, ambos os textos, direta e indiretamente, veiculam um conteúdo filosófico e ideológico, defensor da natureza como força divina e indomável. Segundo, esse conteúdo, de caráter dissidente da ideologia civilizatória imposta pelo poder dominante, se expressa mediante emprego da linguagem mítico-metafórica. Terceiro, a metáfora mítica utilizada em ambos os casos é a do deus Baco, ícone simbólico da vida em liberdade, secundado no trecho de Ovídio por animais ferozes e marinhos, e no de Camões por Nereidas, que ali aparecem sob o comando de Vênus, mas no mito são sequazes marinhas do deus Dioniso. Observemos então os contextos, começando pelo poeta da Roma Antiga. Desde o início de seu percurso, Ovídio, aristocrata de origem campestre, define-se como intelectual, amante e praticante da tradição da arte poética, com algo de aparentemente diletante, de bom vivant, amante dos prazeres da deusa de Citéria e do seu filho Travesso, assim como do deus do vinho. E, como tal, cantor da liberdade amorosa e de sua expressão desinibida. No lado oposto, o seu contemporâneo, que se tornará seu adversário, Otávio Augusto, autocrata inaugural da Roma em que se implantava o poder centralizador do império, protege e promove Virgílio, por lhe ter exaltado as façanhas bélicas. O sulmonense, mais jovem que o mantuano, depois de fartamente cantar Eros, Vênus e Baco em Amores, Arte de Amar e Cartas de Amor, e depois de cumprida a sua obra-prima, o monumental e prodigioso Metamorfoses, que Afonso X chamou Bíblia do Paganismo, empreendeu aquele que deveria ser sua obra mais próxima do gênero épico, Fastos, dedicada a Otávio, mas interrompida por força do exílio a que este o condenou. Controverso, segundo alguns, o motivo do degredo que o baniu a sós, proibido de levar a família,
para os confins do império, numa terra erma e inculta, de velhos bárbaros com barbas de fios congelados pelo enregelante inverno. Segundo outros, o motivo do banimento teria sido a licenciosidade dos seus primeiros livros, ofensivos ao pudor decretado pelo tirano fundador do império. Aos historiadores de Roma, contudo, conhecedores da hipocrisia moral de Augusto, tal explicação não condiz, por inconvincente, e a ela preferem alegar suspeitas de que, estando Ovídio informado sobre o lado menos edificante do vencedor de Antônio e perseguidor de Cleópatra, seria necessário para o tirano deportá-lo e silenciá-lo. Quanto a esta leitora do poeta dos Tristia e das Cartas Pônticas, últimas obras escritas no amargor do desespero, ao ver que o desterro não seria revogado nem mesmo a morte do inimigo, assegurada sua manutenção em ordem passada por este ao seu sucessor Calígula, o motivo real se denuncia já nos versos do poema Fastos, em que o poeta, embora dedicando-o ao poderoso perseguidor, recusa-se explicitamente a exaltar os feitos bélicos do sucessor de Júlio César. Sobrepondo deuses e mito a homens e poder, declara: de César que outro as armas cante, eu canto as aras, e o dia que somou entre os sagrados. Esta obra, Fastos, de inconcluso texto e infausto destino, é intermediária entre as obras anteriores e as duas produzidas no exílio. Disse-ia que, já pressentindo o perigo que corria, sob o olhar do opositor, tentava amainar o seu rancor, dedicando-lhe o poema que se pretendia épico, mas no qual se impôs um conteúdo elegíaco e contrariado, numa encomiástica minada por um discurso crítico dissimulado à política do autócrata. Ante essa incidência que sobressaiu, todo o restante da obra, como seu conteúdo astrológico e astronômico, o seu saber filosófico e literário, o manancial da tradição intertextual anterior, tudo isso se ofusca. E esse é, a meu ver, o real motivo da pena de degredo perpétuo. Mas o motivo não se explicita apenas no Fastos e reitera-se nas obras escritas no exílio. Há aquele que lê Tristia e Cartas Pônticas, as elegias compostas por Ovídio no desterro, será desnecessário recorrer às opiniões da crítica sobre a causa do seu banimento. Ali a causa está bem exposta, com inquestionável clareza, ainda que dignificada pelo condão estilístico refinado e muitas vezes investido na metáfora mítica, instrumento básico da sua poética. Nelas, a perseguição implacável do imperador Otávio Augusto, da qual foi alvo o poeta, é denunciada, dos ermos gelados à vastidão dos séculos vindouros. E nelas se faz claro, quando bem observadas, que o conflito do qual se erguem não se restringe a uma simples querela entre dois homens, mas se enraiza numa contradição profunda e de dupla face, a do conflito entre filosofias e ideologias opostas, e a da inimizade inconciliável de poder político e liberdade criadora. Contradição, conflito e inimizade que se expressam frequentemente num código mítico metafórico segundo o qual o rancor de Augusto se converte em ira de Júpiter. Sobre suas razões de caráter filosófico, ideológico e, consequentemente, poético, diz o poeta na 10ª elegia do Tristia, livro 4. Meu irmão, desde cedo tendia para a oratória, nascido que era para as fortes armas do barulhento fórum. Mas a mim, ainda menino, atraíam os mistérios celestes, e a musa furtivamente me arrastava para sua ocupação. Por várias vezes meu pai me disse: por que tentas um labor inútil? O próprio Meônidas não deixou riqueza alguma. Convencido por tal argumento, deixando de lado o Hélicon, eu tentava escrever palavras desprovidas de ritmo. E, espontaneamente, as palavras retornavam aos metros apropriados e saía em verso tudo o que eu escrever tentava. A leitura de toda a obra ovidiana confirma a coerência de uma vocação poética confrontada com as imposições pragmáticas e belicistas do poder.
E no exercício reiterado com fidelidade dessa vocação, reafirma-se como constante a crença na primazia da poesia sobre a circunstância, expressos a crença e o imperativo em termos mítico-metafóricos. Na poética de Ovídio, cada mito e cada divindade invocados portam o imperativo de um arquétipo. E é assim que, por exemplo, Baco, o liber pater dos romanos, Dionísios dos gregos, presente em toda a obra ovidiana, decantado nos Fastos e em Metamorfoses, comparece na elegia 3 do livro 5 dos Tristes. Ó mais belo de todos, vem até aqui e alivia a minha ruína. Lembra-te que eu sou um dos teus. Tenta, ó Baco, dobrar com o teu poder o poder de César. Vós também, colegas das letras, poetas, devoto grupo, rogai com um gole de vinho pelas mesmas coisas, e que algum de vós, tendo sido pronunciado o nome de Nazão, erga a taça diluída com lágrimas e, lembrado de mim, ao lançar um olhar sobre o grupo, indague: onde está Nazão? Há pouco parte do nosso coro. Aqui chegamos ao âmago da questão. O tema com seu conteúdo é demasiado vasto, exigindo o mais longo estudo aqui já mencionado, e do qual este breve ensaio é apenas uma ligeira amostra, na qual será suficiente demonstrar-se que, embora o motivo do banimento de Ovídio e da interrupção dos fastos, assim como da interdição dos seus amores, tenha envolvido fatores obscuros, talvez nunca bem esclarecidos, é inconteste que a esses fatores motivadores subjaz um principal, que é a disposição hostil do imperador Otávio Augusto para com o canto poético livre, insubmisso aos ditames do poder político. Ou seja, que o exílio do poeta se inscreve no plano de uma contradição mais profunda, concernente à oposição entre poder e poieses, entre dominação política e liberdade criadora. A manifestação desse conflito, no caso específico da punição de Ovídio por Augusto, é um tema que pode e deve ser aprofundado, não apenas para acréscimo dos estudos ovidianos, como também dos estudos camonianos, e ainda mais, para aprofundarem-se os estudos de ambos poetas, levando-os ao cerne da poética e às implicações da sua relação com o poder. Guardadas as diferenças específicas de cada caso, pois devemos lembrar que, enquanto Camões regressou a Lisboa após a morte de Dom João III, Ovídio esteve proibido de voltar a Roma, mesmo depois que morreu Augusto. O ponto comum aos dois conflitos incide sobre uma contradição de caráter não genérico e abstrato, mas situado nos tempos históricos dos dois poetas, tempos marcados pela transição de regimes mais liberais para regimes de centralização do poder, gerando em ambos um descontentamento expresso em versos elegíacos, nostálgicos do que Camões chamou lusitana antiga liberdade. Aqui nos baste, porém, por enquanto, lembrar que a interferência e intervenção do poder político no poético persiste desde a Roma de Ovídio, ao longo dos séculos, determinando a crítica e também a própria poesia em favor do ânimo épico e desfavor do trágico e do lírico, do bucólico e do elegíaco. O que, por si só, explica a exaltação de Virgílio e a atribuição da sua influência sobre a obra de Camões, mesmo quando a ele menos devida e mais ao Ovídio. Pois a lógica da tradição crítica era esta: se os Lusíadas é uma epopeia, logo segue na esteira da Ilíada, da Odisseia e, mais particularmente, da Eneida. Mas tal premissa, como já sustentavam Jorge de Sena, Antônio José Saraiva e Eduardo Lourenço, era uma falsa premissa, uma vez que os Lusíadas seriam épicos sui generis, sinfonia e réquiem, no dizer de Lourenço, um trágico lírico revestido em épico, como tenho sustentado nos estudos que há décadas venho dedicando ao poema. Ora, sendo falsa a premissa, caía por terra a supremacia de Virgílio sobre Ovídio nos Lusíadas. Qual seria, então, o traço que, incidente e fundamental nas duas poéticas, justifica afirmarmos que a influência de Ovídio foi maior que a de Virgílio nos Lusíadas? Resposta: a presença da metáfora mítica
e a função por ela exercida nas duas obras, seja na poesia lírica e bucólica, seja no Fastos e em Metamorfoses, assim como nas rimas e no épico de Camões, o mítico metafórico desempenha função semântica essencial. E essa função é a de veicular uma mensagem em código cifrado, com tom e teor dissidente. No complexo mítico-metafórico de ambas as poéticas se expressa um conteúdo filosófico no qual se veicula, ao mesmo tempo, forte carga afetiva e firme dissidência ideológica. É notável a ressonância consonante dessa carga poética de Ovídio para Camões. A leitura atenta dos Lusíadas, para quem leu sobretudo Metamorfoses, deixa nítida a absorção desta na composição daquela obra. Tal absorção, alcançando em Camões um nível ideológico e afetivo mais profundo que a Eneida, responde pela primazia de Ovídio sobre Virgílio nos Lusíadas. E como poderia ser diferente? Se Camões não foi, como Virgílio, o favorito do tirano, mas sim, como Ovídio, o deportado que, ao partir para a Índia, bradou ao mar as palavras de Cipião: ingrata pátria, non possidebis ossa mea. Metamorfoses é a obra mestra de Ovídio. Nesta monumental narrativa em versos, cujo tema não são personagens humanas enquadradas em sua dimensão histórica e empírica, mas sim figuras míticas, mitos e tramas de caráter erótico, bucólico, trágico, elegíaco, o poeta canta com uma liberdade poderosa os enredos de seres destituídos de estatuto real, seres investidos da dimensão mítico-metafórica. Emana dos versos e narrativas uma nudez primordial, essencial, ontológica. E esse ponto essencial da obra é não somente aquele que lhe confere caráter imortal, com reverberações duradouras em obras ao longo da história artística e literária ocidental, mas também aquele em cuja profundidade se vinculam as poéticas de Ovídio e Camões, de Metamorfoses e dos Lusíadas. Ao mesmo tempo, o emprego dessa linguagem mítico-metafórica, além de veicular um conteúdo filosófico, ideológico e poético-afetivo, veicula o conteúdo de uma dissidente resistência política. À luz de tal reflexão é que se devem, e aqui nos baste, ler os versos da célebre elegia camoniana, em que o poeta português expõe o motivo do exílio, seu como de Ovídio, com clareza maior que qualquer dos seus estudiosos e críticos, veiculando nos versos imortais a afinidade com Ovídio, com a linguagem mítico-metafórica e a consciência da semelhança entre os dois destinos. Nada mais adequado, portanto, e mais previsível para expor-se à ligação em maior profundidade entre Camões e Ovídio do que citar trechos da célebre elegia em que o português menciona o latino logo ao primeiro verso. O sumonense Ovídio, desterrado, na aspereza do ponto, imaginando, vê-se de seus parentes apartado, de sua pátria os olhos apartando, não podendo encobrir o sentimento, aos montes e aos rios se queixava, de seu escuro e triste nascimento. O curso das estrelas contemplava, e aquela ordem com que discorria, o céu, o ar e a terra adonde estava. Assim só, de seu próprio natural, apartado, se via em terra estranha, a cuja triste dor não acha igual. Só sua doce musa o acompanha, nos versos saudosos que escrevia, e nos lamentos com que o campo banha. Desta arte me figura a fantasia, a vida com que morro, desterrado, do bem que em outro tempo possuía. Aqui contemplo o gosto já passado, que nunca passará pela memória de quem o tem na mente dibuixado. Aqui vejo a caduca e débil glória desenganar meu erro com a mudança que faz a frágil vida transitória. Ali me representa esta lembrança, quão pouca culpa tenho, e me entristece ver sem razão a pena que me alcança, que a pena que com causa se padece, a causa tira o sentimento dela, mas muito dói a que se não merece.
Ele continua, aqui eu interrompo a leitura da elegia e vamos concluir. São versos elegíacos, nos quais reverberam outros, entre vários, dos lastimosos que preenchem os tristes e pônticos, e que não somente provam ter sido Camões leitor de Ovídio, mas também demonstram que aquele está ligado a este mais do que por simples leitura. Camões sabe que estão ligados, por circunstâncias adversas e tramas injustas, os dois destinos. E no desdobrar dos versos acrescenta-se que o autor dos Lusíadas era leitor de Metamorfoses, cujas metáforas míticas tem na memória e que atualizem suas próprias composições poéticas. Mas que isso, porém, deve ser notado, que essa relação intertextual se ergue sobre uma afinidade poética de cunho filosófico e afetivo profundo. Em conclusão a esse ensaio breve, fixemos os traços principais comuns presentes no texto, intertexto e contexto de Ovídio Camões. Suas vidas e obras são marcadas pela incidência do tom elegíaco, do trágico lírico, presentes mesmo quando investem no gênero épico. São ambos partidários de um código ético-estético refratário ao poder dominante, alinhados no campo de poesia versus poder, o amor contrário de Roma. Há em ambos a presença dominante de um complexo mítico-metafórico, a presença das divindades e personagens míticas exercendo função metafórica, destacando-se a figura de Baco, o grego Dioniso. E sofrem ambos, enfim, o destino de excluídos, perseguidos e exilados, profundamente afetados pela exclusão punitiva. Mas, não sendo o destino da poiesis o dos impérios, convém concluirmos dando a palavra ao poeta dos amores, trazendo aqui os últimos versos das suas metamorfoses, nos quais nos transmite sua consciente convicção, não só do valor duradouro de sua obra, mas da força imortal da poiesis, tal como também faz Camões em diversos trechos, e, sobretudo, nas últimas instâncias do último canto dos Lusíadas. Cito Ovídio. Concluí agora uma obra que jamais a ira de Júpiter ou o fogo conseguirão apagar, ou o ferro ou o passar do tempo voraz. Quando quiser que esse dia, que não tem poder algum, senão sobre o meu corpo, ponha termo ao meu incerto tempo de vida. Porém, na minha melhor parte, serei levado imortal para lá dos altos astros, e o meu nome será indestrutível. E por onde nas terras subjugadas o poder romano se espraiar, a boca dos povos ler-me-á, e por séculos sem fim, graças à fama, se os vaticínios dos poetas alguma verdade contêm, viverei. No ensejo comemorativo do 5º centenário de nascimento do poeta Camões, quando se tem discutido a questão do ensino de Camões nos diversos níveis de aprendizagem, estes versos com os quais o poeta Ovídio conclui o seu poema Metamorfoses, fonte intertextual predominante do poema Os Lusíadas, nos permitem afirmar que talvez, em última instância, a lição maior que se deva dar aos jovens leitores de Camões seja a lição da poesia como exercício de afirmação da liberdade poética ante qualquer forma de totalitarismo. Escrito Metamorfoses em latim e Os Lusíadas em português, idioma que o poeta Olavo Bilac chamou Última Flor do Lácio, um e outro poemas praticam o exercício que, usando a língua como instrumento, alcança o nível mais complexo das funções linguísticas, a função poética.